nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, nos versículos 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11 no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês
proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos acompanhando, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live e gratidão ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês aqui para ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo estando aqui para nos conduzir da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui às nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui, escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro Livro de João, contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos. Vamos aqui no livro de João, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 10 do livro de João, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Vamos aqui, João, capítulo 10. João, capítulo 10, fala assim, que o nosso Senhor Jesus é o bom pastor. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: tornou, pois, o Senhor Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pasto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim você estará recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Zacarias, contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Vamos aqui, Zacarias. Capítulo 9 do livro de Zacarias para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 9 contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a vinda do Messias e o seu reino. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim, ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque entesei Judá para mim, como um arco, e fiz de Efraim sua flecha. Despertarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um valente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Vamos aqui, Gálatas. Com 6 capítulos.
capítulo 5 do livro de Gálatas para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Gálatas, capítulo 5, contém 26 versículos, que diz assim: a liberdade em Cristo, nos versículos 2, 3 e 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circundar Cristo, de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos contém 16 capítulos. Romanos, capítulo 11, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Romanos, capítulo 11, contém 36 versículos, que diz assim: ramos enxertados. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Vamos aqui, Colossenses. Contém 4 capítulos, o livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Colossenses para os rebanhos de número 4 e rebanhos de número 3 estarem meditando. Colossenses, capítulo 3, contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. Nos versículos 2, 3 e 4. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Daniel contém 12 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Daniel para os rebanhos de número 2 e rebanhos de número 1 estarem meditando. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, contém 31 versículos, que diz assim: fala sobre o banquete de Belsazar, nos versículos 4, 5 e 6. Beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de prata. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, que escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram.
As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei apresentando para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, né? A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades, atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E darmos continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nós podemos ser nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, escolha o seu número de 1 a 24. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Miqueias, capítulo 6, contém 16 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 6 contém 16 versículos que diz assim: acusações contra Israel. Nos versículos 8, 9 e 10. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que
é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, é sábio temer o seu nome, ouve a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa que é detestável. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó contém 42 capítulos. Capítulo 35 do livro de Jó. Vamos aqui no capítulo 35 do livro de Jó. Contém 16 versículos, que diz assim: Deus não pode ser afetado pelo bem, Deus não pode ser afetado pelo mal, nem pelo bem. Nos versículos 4, 5 e 6. Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as minhas altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes, 21 capítulos. Capítulo 2 do livro de Juízes, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Juízes, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: a infidelidade depois da morte de Josué. Nos versículos 8, 9 e 10. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite da sua herança, em Timanate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Judas, com apenas um capítulo para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Judas, com apenas um capítulo, contém 25 versículos, que fala sobre advertências e conselhos para os seus discípulos, que diz assim: mas vós, amados, no versículo 17, 18 e 19, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, para os rebanhos de número 8 e rebanhos de número 7 estarem meditando. Hebreus, capítulo 12, contém 29 versículos, que diz assim: exortação em permanecer na fé e na santificação, nos versículos 6, 7 e 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24 e 23 vão estar meditando no livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 2, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Eclesiastes, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: os prazeres e a riqueza são vaidades. Nos versículos 9, 10 e 11. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve na terra. Houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem retive o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar apresentando para você mais uma das nossas mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à denúncia de número 78, que diz assim: qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, nos versículos 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estavam congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo, e certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base na Bíblia Sagrada discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com os espíritos do anticristo que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. E anuncie essa mensagem número 39, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 13.
Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda a obra do mal através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo e todo o espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Escolha aí um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, estando aqui presente para te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 3, contém 20 versículos, que diz assim: reprovação e exortação para com Jerusalém, nos versículos 2, 3 e 4. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da terra, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre o ministério em Tessalônica, nos versículos 10, 11 e 12. Vós e Deus sois testemunha do quão justa e irrepreensivelmente não nos houvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como a paz a seus filhos, para que vós conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Ruth. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: Noemi instrui Ruth, nos versículos 1, 2 e 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fique bens. Ora, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Lava-te, pois perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito. Capítulo
3. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando mais instruções sobre a conduta dos santos. Nos versículos 1, 2 e 3. Admoestai-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias, invejas, odiando-nos uns aos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Malaquias. Contém 17 versículos, que diz assim, fala contra o adultério. Nos versículos 14, 15 e 16. E dizes por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto guardai-vos em vossos espíritos, e não sejais desleais. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre conselhos conjugais. Nos versículos 2, 3 e 4. Considerando a vossa conduta casta e respeitosa, o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Vamos aqui na oração de número 18, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda a obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus ou Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, que possa estar nos desanimando, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel, 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2
contém 32 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. No meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas traz dele uma desolação, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Deuteronômio, contém 46 versículos, que diz assim: O discurso de Moisés, nos versículos 1, 2 e 3. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe, onde jornadas lá desde Horebe, caminho do monte Seir, até Gades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara, acerca deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 contém 14 versículos, que diz assim, fala sobre fome da palavra de Deus, nos versículos 12, 13 e 14. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Obadias contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 1, 2 e 3. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 9 do livro de Apocalipse. Vamos aqui no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Capítulo 9 contém 21 versículos, que fala sobre as 7 trombetas. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim, e tinha caudas semelhantes às 2 escorpiões e aguilhões
nas suas caudas o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei o anjo do abismo. Hebreu era o seu nome, Abaddon. E em grego, Apolion. Pássaro é já um aí. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não esqueçam de escolher o número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, você estará recebendo uma resposta do nosso Senhor Deus ao seu coração, para a sua meditação. Saiu agora o livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías contém 66 capítulos. Capítulo 36 do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Isaías, capítulo 36, que contém 22 versículos. Que diz assim: ameaças à Síria. Nos versículos 3, 4 e 5. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilques, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois agora confias, que contra mim te rebelas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, que examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui vou apresentar para vocês mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à denúncia de número 79, que diz assim: muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha, no mínimo, 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandatos ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos afirmando a mais pura verdade. Primeiro livro, Tributos de César, Marcos 12, com foco nos versículos 14 a 17. Segundo, Orações, 1 Timóteo 2, com foco de 1 a 8. Terceiro, Honrar, Romanos 13, foco de 1 a 7. 4. Fazer o bem, 1 Pedro 2, foco de 11 a 17. 5. Ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20. 6. O Senhor Deus com todos, Provérbios 8, de foco 13 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro.
e anuncie essa mensagem número 40, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui à denúncia de número 80, que diz assim: atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos, se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco no versículo 3 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de João, capítulo 10. Se você escolheu o número 8, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 9. Se você escolheu o número 15, Gálatas, capítulo 5. Se você escolheu o número 6, Romanos, capítulo 11. Se você escolheu o número 3, Colossenses, capítulo 3. Se você escolheu o número 24, Daniel, capítulo 5. Se você escolheu o número 9, Miqueias, capítulo 6. Se você escolheu o número 10, Jó, capítulo 35. Se você escolheu 14, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 2. Se você escolheu o número 7, Judas, capítulo 1. Se você escolheu o número 17, Hebreus, capítulo 12. Se você escolheu o 22, Eclesiastes, capítulo 2. Se você escolheu o número 20, Sofonias, capítulo 3. Número 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 13, Ruth, capítulo 3. Número 4, Tito, capítulo 3. Número 23, Malaquias, capítulo 2. Se você escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Número 18, Joel, capítulo 2. Número 21, Deuteronômio, capítulo 1. Número 5, Amós, capítulo 8. Se você escolheu o número 16, Obadias, capítulo 1. Se você escolheu o número 11, Apocalipse, capítulo 9. E por último, se você escolheu o número 2, Isaías, capítulo 36. Para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui agora para os recadinhos finais que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na igreja @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidos pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus do Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus do Todo-Poderoso. Agradeço também a presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus para ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aguardo vocês nas nossas próximas lives, às 18h07. E também não deixem de fazer a sua obra, curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live, para outras pessoas conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz e na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.